Olá, queridos forasteiros, eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que você encontra como uma faixa oculta de um álbum da Madonna qualquer. Ou no seu agregador de podcast favorito, no nosso site que é www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como @Fora do Meio no Facebook ou no Instagram, ou Fora do Meio Pod no Twitter. E lembrando que esse podcast ele faz parte da Podcast, a rede gaúcha de podcasts. E hoje eu tenho a honra de receber aqui mais convidados. Eu pedi no Instagram esses tempos para vocês me sugerirem pessoas para chamar para conversar e me sugeriram um podcast muito bacana. Meninos, se apresentem para a nossa audiência. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Pato. Eu sou o Felipe. Isso, e a gente é do Bocast. Cast Podcast. Vocês encontram a gente no... Então, aí a gente tem o Instagram, né, que é o Bocast Podcast. Tem o nosso... A gente também tá em várias plataformas digitais de áudio também, no Spotify, no Deezer, no Apple. Como mais que a gente tá? Acho que só. Todos esses três. Todos esses três. Mas é facinho achar a gente, só dá um Google. Coloca lá Bocast Podcast ou só Bocast. E tem o nosso Instagram pessoal também, né, que o meu é o Elo Felipe Brandão, que é o EL Felipe Brandão. O meu é Dario Pato. Perfeito, gente. Então, já fica a dica aqui, depois vocês procurem esse, porque como diz aquele ditado, né? Um copo d'água e um bocast não se nega a ninguém. É isso mesmo. Muito bem, e meninos, eu já quero começar agradecendo a presença de vocês dois aqui pra gente discutir um tema. Galera, vocês estão acompanhando os últimos episódios, eu tô militando um pouquinho, não é à toa, é porque eu acho que a gente tá chegando no final do ano, temos que repensar muitas coisas. Então, sem mais delongas, vamos abrir logo esse armário pra você descobrir qual que é o tema desse episódio. Armário aberto. E hoje a gente vai discutir uma coisa que você que tá ouvindo provavelmente já passou. Eu vou falar e você vai dar uma risadinha. Quer ver? Depois você me manda se realmente você deu. Crushes errados. Quem de nós nunca se apaixonou pela pessoa errada? Todo mundo. O tempo todo, né? Exatamente. A gente vai discutir um pouquinho essas histórias aqui nesse episódio do Fora do Meio, porque, afinal, o que leva a gente a se apaixonar por tanto boy lixo, gente? Tantas coisas. Eu acho também que a gente... Tudo é aprendizado, né? A gente pega esses crushes errados que eu encontrei, também eu aprendi muito com eles. E também é muito importante você... Porque também quando você é muito novo, você não sabe, né? Muito o que você quer, né? Então você tem um ideal do que é uma relação e vai se aventurando, né? Então eu acho que todos os crushes que eu tive me trouxeram a ser quem eu sou também, sabe? A entender o que eu sou, né? Não eles. Faz sentido. É aquele negócio, né? A gente vai errando, né? Como é que é aquele ditado lá? Eu não acho certo eu me divertindo com os errados. Exatamente. Mas eu acho também que não tem essa coisa de certo e errado, né? Não. Eu acho que tem muito do momento também, né? Sim. A gente já deve ter sido o crush errado de outras pessoas. Isso que eu tava pensando. Eu provavelmente já fui, em algum momento, o crush errado de alguém. Às vezes a gente é crush errado sem saber também. Exato. Às vezes a gente sofria lá pelo boy e aí a pessoa tava sofrendo por você nem deu bola. É porque tem muito isso, né? Do momento, né? Às vezes tá num momento que você não tá afim de namorar. E daí, sim. né? Vamos contar as histórias, então. Eu vou contar uma história de quando eu acho que eu devo ter sido um boy lixo. Porque eu tinha terminado um namoro e daí eu conheci um menino no aplicativo e a gente começou a sair, ficar. Mas eu já deixei claro pra ele, falei assim, olha, não quero nada, eu tô, sabe, só aproveitando, eu acabei de ficar solteiro e tal. E daí a gente foi num barzinho lá e é um barzinho que a gente costumava ir com frequência. Daí depois de um tempo, aí eu falei assim, chegou, né, parou, porque eu tava vendo que o menino tava se envolvendo, mas eu continuei frequentando o barzinho. E daí teve um dia que o menino tava lá e eu já tava ficando com outro cara. E daí eu fui muito boy lixo, porque eu fiquei com outro cara na frente dele, sabe? Nossa, foi muito. Foi muito. E ele falando comigo, eu falei, tudo bem, fica à vontade e tal. Deixa eu participar. Faz o que você quiser, assim. E daí eu falei, tá bom. Na minha cabeça eu falei assim, tudo bem, sabe? Eu tô vivendo aqui, mas eu não parei pra pensar. Eu falei assim, nossa, sabe? O menino tinha falado que gostava de mim e tudo mais, sabe? Eu podia ter um mínimo de respeito, sabe? Se por essa ele, história assim. eu tivesse participando, eu seria o menino que tava lá chorando.
Não, mas eu só comecei com essa história porque é mais pra gente pensar que a gente também pode ser o boy lixo, sabe? Eu já tive numa situação em que eu achava a pessoa muito interessante e o sexo era muito gostoso, a gente se via com frequência e eu sabia que ele queria um namoro e eu não tinha aquele tchan, sabe? Que a gente fala borboletinha na barriga, sabe? Mas era gostoso estar com ele e eu fui levando. E daí chegou um momento que eu vi que ele tava sofrendo, sabe? Então eu já sabia que ele tava mais apaixonado e eu não, mas era gostosa a situação, sabe? Então, eu devo ter sido o crush errado dele, né? Sim. Enfim, eu acho que também quando você tem que deixar as coisas claras, né? Se é um acordo, né? Daí você vê até onde vai esse acordo, né? Não sei. Tem algumas pessoas que, naquela situação, algumas pessoas me defenderam, né? Assim, meus amigos, quando eu falei, nossa, foi muito errado e tal. Falou assim, mas você deixou claro pra ele que você não queria nada e tal. Eu falei, eu sei, mas eu poderia... Tem tantos lugares pra frequentar, sabe? Eu não precisava ter ido frequentar um lugar que ele também frequenta, sabe? Você entra num quesito até onde você se priva da sua liberdade por causa de uma situação que talvez, né? Como você lida com isso? É que tem a questão também, assim, às vezes o cara é mau caráter, né? Então é diferente. Esse crush errado é o quê, né? É uma pessoa que está apaixonado pelo amigo hétero. O que é? O que é esse crush errado, sabe? E não relações que deram errados e você tá aprendendo com elas. Acho que vale a reflexão também, né? Sim. Eu era muito a pessoa que se apaixonava pelo amigo hétero. Era uma desgraça. Mas assim, gente, na minha defesa eu tenho que dizer, eu morava no interior, eu não tinha contato com muitos gays, só sobrava os héteros, né? Fazer o quê? E tem aquela coisa, né? Porque em São Paulo, acho que em tudo quanto é lugar, tem muito essa coisa de vou namorar e vou ficar com esse padrão de gay, né? Então, que trabalho o cara tem, onde ele vive, e isso acaba criando relações meio complicadas, né? Sim. De gente interesseira, de você ser interesseiro, enfim. Tem aí um campo vasto de... É interessante a gente falar, eu tava falando aqui nos bastidores e se você acompanha o podcast, você provavelmente vai saber, nós três somos de interior. Sim. Então, acho que a gente consegue enxergar muito essa diferença do padrão de relacionamento, né, da cidade grande, São Paulo, com o padrão de interior. Até porque o interior é menor, você tem contato com menos gente, então a chance de você ser um boy lixo de alguém ou vice-versa é muito maior, né? São Paulo é uma interpretação minha, eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que as relações aqui acabam sendo realmente muito líquidas pela quantidade de pessoas que tem disponível. Né? Você vai num aplicativo aqui em São Paulo, você tem infinitas possibilidades. No interior já não é tanto assim. Vocês acham que essa grande quantidade... É aquela questão da oferta e da procura. Sim. Contribui pra gente ter esse problema de encontrar pessoas que usam as outras de forma até, sei lá... Como que eu vou dizer isso sem ser ofensivo? Pode ser ofensivo. Aquele padrão cafajeste, vai. Vamos lá. De você usar mesmo a pessoa consciente de que você tá manipulando o sentimento dela de uma certa forma. Nossa, eu acho que muito, né? Porque só por ter, sei lá, você, por exemplo, no aplicativo, você tá lá conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Daí você vai e combina de sair com uma pessoa. E você tem mais outras 9 que você tá conversando, sabe? Então você vai sair com um pensando em falar assim, não vou me envolver com essa, porque eu tenho ainda que ficar com aquelas outras 9 pessoas, sabe? Da mesma forma que eu já passei pela situação de que já estava ficando só com uma pessoa do aplicativo, eu tava me envolvendo assim, e eu falei assim, nossa, com certeza ele também está ficando com outras pessoas, sabe? E daí e cria esse negócio meio... Eu não sei. É que a gente tem uma imagem também do interior quando a gente estava no interior, que no meu caso é 10 anos atrás, né? E hoje o aplicativo lá funciona. Eu fui recentemente e bomba também, sabe? Na nossa época a gente entrava na sala de bate-papo, na UOL, né? No UOL bate-papo. O Grindr do passado. E você conversava com 10 pessoas ao mesmo tempo antes de ter uma afinidade ou sentir que poderia passar o MSN, né? Então, o MSN. Nossa, então, vários flashbacks agora aqui. Era assim, você marcava um encontro na praça e falava que ia de blusa verde, ia de azul, ficava vendo se a pessoa te agradava mesmo antes de chegar, né? E hoje é muito mais rápido, né?
Você tem lá as informações, daí você vê que... Tem os tanquinhos. Tem os tanquinhos. E você consegue meio, tipo, em 5, 10 cliques, você consegue saber muita coisa da pessoa, né? Sim. É amigo de quem, enfim. Diferente dos aplicativos nem tanto, né? Porque você vê, sei lá, você vê só o tanquinho, né? Que a gente tava falando. Mas eu acho que aumentou porque a gente também tá vivendo mais a sexualidade, né? Antes no interior tinha também tem isso pudor, também. né? Eu acho que isso que você falou é importante porque a gente ficou talvez muito tempo reprimido e daí agora que tá meio que liberto, assim, que a gente pode, pelo menos eu, assim, né, porque não sei, cada pessoa é uma pessoa, mas quando eu me senti liberto pra poder sair e conhecer as pessoas, eu falei, eu quero aproveitar tudo, sabe? Sim. Meio que tirar o tempo perdido, né? Eu tive essa mesma impressão quando eu mudei pra São Paulo, principalmente, eu pensei, tipo, nossa, foi a época que eu fiz mais sexo na minha vida. Sim, Aí depois no eu pensei, começo... nossa, não sou assim. Aí depois você acalma e aí é quando você começa a conhecer os boys lixos, né? Porque no início, quando você quer aproveitar, você é um pouco boy lixo, e depois quando você quer encontrar a pessoa certa, daí você fala assim, nossa, estou pagando por tudo que eu fiz, sabe? Mas falando assim de crushes errados, eu lembro, quero saber de vocês também, mas quando eu comecei a entender que eu era gay, eu era apaixonado pelo meu melhor amigo, né? E obviamente não daria certo isso, mas eu era muito uma criança que tinha melhores amigos, né? Então, eu sempre tinha um amigo da época que era meu melhor amigo, né? Tipo, Doug Costelinha, né? Doug Skeeter. Não, mas eu tinha um cachorrinho. Sim. E daí eu tinha um amigo que eles chamavam a gente de Doug, que eu era o Doug e ele era o Costelinha. E era isso, né? Já é um crush errado, porque não tem como dar certo, né? Sim. Mesmo que fosse uma paixonite minha, assim, enfim. Então, eu tive um amigo que foi meu melhor amigo. Não sei se eu considero... Eu não considero ele meu melhor amigo, porque eu já conheci ele, quando eu vi ele a primeira vez, eu já, tipo, pensei, nossa, quero. Tanto que, assim, é engraçado, porque o meu melhor amigo de verdade, as pessoas sempre achavam que eu era afim dele, mas eu nunca fui afim dele. E assim, a gente fazia tudo junto, eu dava pra cima e pra baixo, mas assim, eu sempre cheguei ele como o meu melhor amigo, quase como um irmão, assim, a gente se trata por irmão, inclusive. E esse dia a gente tava conversando e ele falou, até hoje o pessoal acha que a gente teve alguma coisa. Porque a gente era muito colado e a gente trabalhava junto, fazia tudo junto. Então, e é engraçado, porque foi a única pessoa, assim, que eu não tinha menor sentimento mesmo por coisa. Já teve o outro caso que sim. Eu tenho uma história que eu lembrei agora. Eu vim pra São Paulo e daí eu não tava muito acostumado com essa de ser tão descartável, né? E daí eu fui ficar com um cara, e daí ele morava numa cobertura, e era um cara super snob, não sei o que, mas não era enquanto a gente conversava. E daí a gente transou tudo, e depois ele falou assim pra mim, pega o dinheiro do táxi e pode ir embora enquanto eu vou tomar banho. Eu falei, gente, nossa, eu acabei de ser um garoto de programa, não tinha percebido. Caramba. E daí eu fui lá, abri, peguei a carteira dele, peguei, tipo, todo o dinheiro que tinha pro táxi. Foi o meu primeiro programa, assim, eu falei, vai me tratar como uma vagabunda, peguei o dinheiro e fui embora. E esse foi tipo depois nunca mais falei com ele, enfim. E é um crush super errado, né? Mas pelo menos assim, ganha um dinheirinho. Nossa, que história foda. Eu acho que a coisa assim, mais crush errado que eu lembro que aconteceu comigo, mas assim, gente, não foi culpa minha, eu juro pelas perucas da Cher. Foi um cara que me mandou uma mensagem e assim, depois, eu fui ver depois, sei lá, 3 dias, porque eu não vi, eu juro que eu não veio a notificação e eu fui ver, tipo assim, era um cara, sei lá, eu calculo que ele devia ter uns 40, 50 e era negro. Aí ele mandou a seguinte mensagem pra mim, nossa, que ruivo bonito, não sei o que, falou coisas assim. E eu fui ver dias depois. Aí ele disse, bem que falam que o ruivo é tudo escroto mesmo, porque você nem me respondeu. Nossa. Aposto que você é racista. E eu pensei, nossa, gente, eu só não vi a mensagem. Caramba. Isso acontece muito por conta disso, né? Porque você tá conversando com 9 pessoas ao mesmo tempo, né? E é comum acontecer. Já aconteceu comigo bastante. Isso de internet, assim, eu não... Quando era em aplicativos, eu entrava, conversava com muitas pessoas ao mesmo tempo. Acho que é normal, né? Acho que todo mundo faz isso. Mas encontrar mesmo, eu encontrei poucas vezes. Eu acho que de mais errado que aconteceu comigo é de começando a ficar com uma pessoa
com uma pessoa, né? Parece até que eu tô com um cara. E daí eu percebia que ele escondia alguma coisa, assim, sabe? Eu falei assim, de repente, né, tal. E depois descobri que ele tinha um relacionamento, sabe? E daí eu falei assim, nossa, não, e, na verdade, não foi só uma vez que eu fiquei com uma pessoa que tinha um relacionamento. Teve uma vez até um cara que eu conheci num aplicativo que ele era noivo de uma mulher. E isso já aconteceu comigo. E aí eu só descobri quando eu fui encontrar com ele, e foi meio essa coisa de garoto de programa, porque ele chegou em mim e falou assim, não vamos beijar não, tá? Aí eu, oi? Ele falou, não, vamos fazer tudo, mas não vamos beijar. Aí eu falei assim, nossa, mas... Qual que é isso? Parecia, sei lá, a Julia Roberts, sabe? Uma linda mulher. Uma linda mulher. Gente, vamos aproveitar essa água. Quem nunca ficou com homem casado? É verdade. Sim. Eu acho que é muito cara de interior isso, porque assim, a maioria das vezes, quando eu morava no interior, a maioria das vezes que eu fiquei com alguém, depois eu fui saber a pessoa era casada. Principalmente nessa época de bate-papo UOL, né, assim, eu já fiquei também, e eu lembro que uma vez a gente foi num motel, o cara falou assim, você pode ir pro porta-mala? Eu falei, o quê? Gente! Eu não fui, né, tipo, porque como que eu vou entrar no porta-mala? Eu acho que ele ficou com vergonha de entrar com outro cara. Aí eu já ia achar divertido isso. Dependendo da situação, assim, eu acho divertido, mas isso é uma reflexão interessante, porque a gente fica pensando coisas que a gente já se sujeitou, né? Sim. Tipo, esse tipo de proposta, e você... Tudo bem, às vezes você tá se divertindo, que nem você falou, eu ia me divertir, mas eu não, eu fiquei um pouco ofendido, sabe? É que eu acho que é uma época que você tá tão se descobrindo que você, tipo assim, vai, né? Já que tem que ser. Mas assim, não é legal. Muito, você se sente muito um objeto mesmo. Não, muito. Eu acho que talvez a forma que a gente considere de ser errado ou não o cara é mais pela expectativa que a gente cria em cima dele também, sabe? Porque talvez se você fala assim, eu só tô procurando alguém pra transar. Aí você vai lá e tem o cara, ele fala assim, eu sou casado, então você fala, ok. Agora, se você tá procurando talvez um relacionamento, alguma coisa assim, e daí você se envolve com a pessoa, vai lá e conhece o cara e descobre isso, aí você fala assim, nossa, aí bate uma coisa, mas você fala assim, nossa, que desgraçado, sabe? Que coisa assim. Porque também vende muito às vezes é só um date ruim, né? Às vezes a pessoa não é só um date ruim. Do mal, digamos, né? Porque uma vez eu fui num encontro com um cara que eu conversava muito com ele. Só que pessoalmente ele não falava nada. E eu tava numa época que eu tava trabalhando muito. E eu dormi. Eu dormi no date. Então ele deve ter achado que eu fui o date ruim dele, porque foi ruim. Foi. E daí ele falou, nossa, tá meio chato, né? Você quer ir embora? E eu tava muito cansado, daí eu fico sem filtro. Eu falei, quero, tá meio chato. E daí eu falei... E daí a gente foi embora. E daí ele bloco, né? Ele nunca mais me... Depois pedi desculpas, mas ele nunca visualizou. Então acho que ele deve ter me bloqueado. Provavelmente. Eu saí com uma vez que tava muito chato, mas eu não sabia como sair daquela situação, sabe? E aí a gente tava assistindo um filme na casa dele e eu falava assim, nossa, esse filme não vai acabar nunca. E era aquela situação. Um filme de verdade, gente, parece. Era um filme de verdade. Vamos lá em casa ver um filme, né? Não, era um filme... Não, é aquela coisa, vamos lá em casa ver um filme, realmente, a gente assistiu um filme. Eu falei, bom, vamos ver um filme, né? E daí, nossa, era um filme... Eu tô tentando lembrar o filme, nem vale a pena. E aí eu falei assim, vou tentar pelo menos deixar o momento mais agradável, né? Aí eu que tive a coisa de pegar e colocar a mão no ombro dele, sabe? De puxar, e daí ele meio duro, assim, sabe? Parecia que tava mexendo uma múmia. E aí eu falei assim, Deus do céu, talvez dar um beijinho, né? Aí eu dei um beijo meio no pescoço dele. Aí eu sei que quando a gente se beijou mesmo, e foi um beijo bem ruim, eu falei, nossa, por que eu insisti tanto nisso, sabe? Eu podia ter falado assim, acho que não vai rolar esse filme, sabe? Tem hora que... Mas eu acho que tem muito isso que você falou da expectativa, né? Então, o que você espera? Às vezes você espera só um sexo gostoso e o outro tá procurando um relacionamento. Mas acho que nem isso, sabe? Porque ele não tava dando brecha pra nada. Eu que conversava, fazia perguntas. Nossa, não essa sei. é a pior coisa que pode acontecer. Era uma... É que talvez pudesse ser algum problema dele também, né? Que ele era meio travado e ele era um pouco metódico com as coisas. Eu até falei, nossa, que bom que eu fui no apartamento dele e não ele no meu, porque o meu apartamento ia ser uma zona. Não tem nada de... Porque tem muito isso. Quando você tá solteiro e você quer transar com todo mundo, e daí depois que você transa, quer que a pessoa vá embora, né? E daí fica aquele climão. E daí pra pessoa que se sentiu só uma trans e queria ter um mínimo de diálogo, foi daí você foi um canalha, né? É o que mais acontece, né? Sim. Você vai, transa, daí mas eu gosto de conversar.
O problema por é que favor, ele... conversa. Pra mim é muito ruim conhecer uma pessoa... O que foi? Você tá lembrando daquela história? Eu lembrei de uma história de um amigo. Não, é um amigo mesmo, não é amigo. Que ele transou com o cara e ele mora na República, né? E daí ele falou, olha... Olha que coincidência, gente. Não é o pá. Não sou eu, amigo. E daí ele falou... Bom, não sei, vamos ver a história inteira pra ver se sou eu ou E ele não. falou assim, tipo, olha, daí agora eu vou encontrar um amigo e eu vou pro metrô, e você também vai? Daí o cara falou que ia também. Só que a ideia dele era descer a estação, atravessar e subir, porque ele não tinha esse encontro. Daí, no que ele fez isso, o garoto também voltou. E daí eles se encontraram lá em cima de novo. Que é isso, né? Vai muito da expectativa, né? Mas daí o que ele falou? Ele ficou super sem graça. Ele falou, eu esqueci Esqueci a blusa. Esqueci a blusa. Aí entra a criatividade da pessoa, né? Pois é, gente, eu lembrei de uma história agora que é uma das que me envergonharam durante muito tempo. Não, sério, eu passei tipo 10 anos com culpa real, assim, oficial. De um menino, eu lembro que na época eu tava estudando e eu recebi um e-mail um dia de uma pessoa dizendo, não sei o que, eu tô afim de você. Aí eu... Por e-mail? Nossa. Faz tempo, gente, né? Um zip e-mail. Não, e foi uma época assim que eu não me aceitava nada, assim. Eu sabia que eu era gay, mas é aquela coisa, tipo assim, né? É uma fase, vai passar, vou continuar aqui firme, não sei o quê. E eu disse, tá bom, quem é você? Ele, não posso falar agora, não sei o quê. E ele começou a mandar umas mensagens, assim, de vez em quando, falando, olha, porque eu tenho um relacionamento, mas assim, eu não gosto dela nesse nível. E eu fiquei tipo, cara, mas o que você tá jogando em cima de mim e sem falar quem era? E eu, assim, enxergando qualquer pessoa que passava na minha rua, me olhava e pensava, sabe que é essa pessoa? E um dia, aí eu descobri quem era, depois ele falou. E ele ficou insistindo. Aí uma época, tipo assim, beleza, tá bom, vamos conversar então. E ele, não, calma, não posso. Aí eu pensei, aí eu mandei uma vez uma mensagem pra ele no Orkut. Saudoso Orkut. Testemunho, né? Leia, paga. Sim, não publica. mas foi pior, eu mandei na mensagem mesmo, que era aberta pra todo mundo. Eu disse, lá no scrapbook. fulano, você é um babaca. Eu escrachei o cara, eu não falei o que era. Sim. Aí ele ficou muito puto comigo, lógico, né? Me mandou um textão me xingando, aí me bloqueou. E depois, assim, sei lá, passou muito tempo. Eu fui lembrar, eu achei, não sei, eu acho que eu achei esse e-mail, alguma coisa assim, que eu fui ler, eu pensei, o que foi que eu fiz? Porque depois aí ele se assumiu, ele terminou com a menina e foi morar em Blumenau. E eu fiquei depois, tipo, caramba, olha o que eu fiz. Eu quase tirei o guri do armário, sendo sem que querer, eu tava lá dentro. Nossa, sim. Não, foi assim, eu quis, foi propósito querer escrever aquilo pra, sabe, ele ficar coisa. E eu fiquei muito mal depois lendo aquele PC. Cara, eu fui um babaca, assim, ridículo, escrotíssimo. Aí eu não descansei enquanto eu não achei ele no Facebook. Aí mandei um textão, dizendo, olha, não sei se você lembra, mas aconteceu tal coisa. E hoje em dia eu me arrependo muito de ter feito isso. Aí depois ele me mandou, tipo assim, não, esquece, né, já passou, não sei o quê. Mas assim, foi um momento que ler ele dizendo aquilo pra mim tirou um peso que eu tava nas costas. Porque eu pensei, tipo, cara, eu fui muito... Nossa, mas eu pensando nisso, seria bem legal a gente receber mensagens, né, de pessoas que em algum momento fizeram alguma coisa pra gente, ou mesmo a gente, de repente, fazer isso que você fez, sabe? De repente eu posso mandar uma mensagem pra aquele menino, eu não sei se ele me bloqueou das coisas, mas de repente mandar uma mensagem mesmo, um pedido de desculpa mesmo. Sim, porque a gente vai evoluindo, né? A gente tem um pensamento uma época e depois, quem nunca, né, gente? Se a gente for pegar, sei lá, mensagem que a gente mandou no passado no Twitter, você vai ver, tipo, nossa, como que eu escrevi isso? Sim. Eu voltei pro interior tem um tempo e, né, pra uma festa, daí eu fui nessa festa, um menino ficou me olhando, eu fiquei olhando esse menino e daí ele chegou em mim e daí a gente começou a conversar, eu perguntei o nome dele, ele falou, nossa, você não lembra de mim? A gente já até ficou. Daí eu falei assim, puta, não lembro. Então eu tive uma situação constrangedora, mas daí a gente ficou lá de novo. Aí lembrou, né? Aí falou assim, deixa eu lembrar, vamos ver como é que como era mesmo. Mas é isso, é porque você vai se desconstruindo, né? Com o nosso podcast mesmo, né, a gente vai se desconstruindo, né? Você pensa, nossa, eu sou uma pessoa muito desconstruída. Daí você vem um convidado e você fala, putz, não sou nada. Sim. Né? E eu acho que é isso. Nas relações você leva isso também, né? Demais. E esse aprendizado. O importante é aprender alguma coisa, né? Exato, a gente evolui sempre, né? E Guris, o que vocês acham que leva a gente do mundo gay, principalmente que é a nossa realidade, a se interessar pelas pessoas erradas? Porque parece que isso é um padrão, né? Toda hora tem alguém sofrendo por algum boy lixo. Eu acho que também a gente foi desconstruindo isso, mas a gente também tinha um estereótipo muito do que tem muito no universo gay, assim,
eu gosto de gays, mas não afeminados. Você vai criando um padrão, né? E você vai buscando esse padrão, que às vezes nem é o seu gosto de verdade, né? É o que a sociedade colocou. E isso gera uma expectativa e um sofrimento, né? E se a gente fosse mais aberto a experimentar, né? E não seguir tanto estereótipos, eu acho que o sofrimento seria um pouco menor, eu acho. Eu já não acho que... Quer dizer, eu concordo com isso que você falou, mas eu acho que um dos motivos da gente procurar aquela pessoa que é meio errada, talvez não é nem que a gente procure a pessoa que é errada, mas quando a gente vê que a pessoa é errada, dá aquele gostinho de, nossa, preciso conquistar essa pessoa. E daí você acaba insistindo mais, sabe aquela busca pelo que é difícil? Vira uma meta, né? Vira uma meta. E daí isso acaba sendo prejudicial, porque se já tá dando errado no começo, provavelmente vai continuar dando errado. Então acho que a gente vai ficar insistindo naquilo e vai sair mais prejudicado, Você sabe? pensa aquilo, né? O não eu já tenho, agora eu quero a humilhação. Exatamente. E eu acho que tem também, assim, que tipo de relacionamento a gente tá buscando, né? Porque às vezes a gente tá... eu sei que é um pouco ofensivo pra alguém pensar isso, mas às vezes você tá buscando o seu pai nessa relação, né? Você tá buscando um relacionamento mesmo? Ou você tá buscando o seu pai, o afeto que você não teve na infância? E daí você vem com uma carga emocional que o outro não vai aguentar, né? Então é isso, assim. Será que eu tô com quem eu tô pela pessoa ou eu tô vendo nela o pai que eu não tive, a mãe, o afeto que eu não... Enfim, né? Eu acho que é importante a gente pensar isso. Sim, você meio que joga uma responsabilidade que não é da pessoa, né? Ela não corresponde porque ela às vezes não consegue realmente. Demais. Tem gente, às vezes você gosta de caras mais velhos, mas você gosta de caras mais velhos. Por que você gosta de caras mais velhos, sabe? Acho que é importante pensar nisso, né? Porque eu gosto mesmo, assim, tesão, gosto do papo, enfim, não sei. Tô ficando mais velho, né? Quem gosta de caras mais velhos, por favor, me mande um e-mail. Não, e-mail não, um inbox. Um inbox, gente. Aliás, eu achei engraçado, esses dias eu vi um negócio no Twitter que eu até compartilhei, de pessoas, podcasts falando que estão, né, casaram, estão namorando pessoas que eram ouvintes. Então, gente, jura? Nossa! A gente vai passar as redes no final, tá? Por favor, crush certos. Eu tenho um relacionamento aberto, né? Então, talvez, assim, o que eu tento fazer é deixar claro que eu tenho um relacionamento aberto. Porque, às vezes, a outra pessoa vem com uma expectativa que não vai ser real, né? Isso. Então, isso é importante deixar claro, né? Sim. Até você falando nisso de relacionamento aberto, é interessante, eu não sabia, mas encaixa muito num próximo tópico. Você acha que as pessoas te procuram mais sabendo que você tem um relacionamento por causa que, sei lá, a grama do vizinho é mais verde? Isso acontece, sabia? Assim, depois que eu abri o relacionamento, que a gente abriu, né? E que a gente escancarou o relacionamento, eu acho que eu recebo mais mensagens, né? Acho que faz sentido, viu? Mas eu acho que também tem isso de você... Porque você já teve aprovação de uma outra pessoa, aquela coisa. Não tem isso que fala assim, procuram alguém que está dentro de um relacionamento porque uma outra pessoa já aprovou aquela... Não, acho que não. Eu fico na dúvida se não é uma coisa inconsciente. Fetiche? Tipo, não sei nem se fetiche, mas às vezes eu fico pensando, por causa de algumas coisas que eu leio na internet, se é tipo, eu vou tentar, vai que eu consiga pra mim. Você acha que rola pessoas que pensam isso? Porque às vezes eu já vi umas histórias e eu pensei, tipo, nossa, que pessoa escrota é você? Você tá entrando numa relação pra acabar com ela? Não aconteceu isso, né? Porque antes a gente tinha um relacionamento aberto que a gente só ficava juntos, né? E depois a gente percebeu que é isso, quando você começa um relacionamento aberto, você faz as suas regrinhas, né? Daí depois você começa a perceber que essas regrinhas vão caindo uma a uma, né? Porque não fazem sentido, né? Você tá abrindo, mas você põe um monte de regra. Então não pode... Sei lá, e coloca regrinhas do que não pode. E daí, ou abre ou não abre, né? Mas eu nunca senti isso, que as pessoas vêm tentando destruir o relacionamento. Acho que não. Não. Acho que elas vêm mais porque tá numa relação estável, quer aproveitar os dois, enfim, não sei. Me contem aí. Eu namoro também, só que é um relacionamento fechado. Eu percebo que tem as pessoas que vêm às vezes conversar e falar assim, meio sugerir coisas, mas eu levo bastante na brincadeira assim. Eu não sei se tem isso do... Mas você muda o status. Você muda o status de relacionamento numa rede social, você recebe várias mensagens das pessoas. Que pena. Cara, eu tava solteiro
solteiro até agora, por que você tá veio aqui? Não, tem isso também, tem muito disso, verdade. Tem muito. Tem umas pessoas que só surgem depois que você tá namorando, né? E quando você tá solteiro, fala assim, eu tava aí o tempo... Eu já diria a Pitty, né? Eu estava aí o tempo todo, só você não viu. Mas sabe o que eu acho? Que é isso. Como todo mundo conversa com todo mundo, você tá conversando com 10 pessoas ao mesmo tempo, e daí vamos supor, eu fiquei com o Pato, mas eu não tenho certeza se eu quero ficar com ele. Daí, de repente, eu vejo que o Pato tá namorando o Rafa. Daí eu falo assim, gente, ele era interessante até, né? Por que eu não dei tanta atenção? Eu acho que tem um pouco disso, sabe? Tipo aquele sentimento de, putz, perdi a chance. Ele devia ser interessante, ó. Já se arrumou e eu tô aqui. Ou então pode ser até aquilo lá que a gente já tinha falado de, sei lá, tem aquelas 10 pessoas que você tem a possibilidade de ficar e estar conversando e ficou com uma, mas ainda tem essas 9. Até você chegar na 9, de repente aquela uma já era a pessoa especial que você podia investir, mas você ainda queria conhecer os outros, sabe? Que eu acho que não tem isso também de pessoa especial, né? O amor da vida. Isso é um romantismo que não existe, né? Especial no sentido de que, combina para estar junto, sabe? Tem essa coisa de novela, né? Que a gente meio que quer trazer para dentro dos relacionamentos gerais. O que eu vejo que é muito comum também, de pessoas mais solteiras e que são muito sexuais, é que fazem os atendimentos, né? Que a gente brinca, transa com 3 pessoas no mesmo dia. Então, coordena a agenda e você marca o date, ó. Se organizar direitinho. Então. E como que fica, né? Essa pessoa tá aproveitando a vida dela. Enfim, entra em outras questões, né? O vazio existencial, outras questões que podem ser discutidas. Mas também, entra nessa questão do que tem a ver com o nosso tema, a pessoa tá sendo errada, né? Não sei se ela tá sendo errada. Se ela tá sendo sincera com ela mesma, né? Sim. Então, não sei. E muito daquilo também, né? O que é exatamente a pessoa errada, né? O crush errado. Porque pra mim pode ser uma coisa, pra vocês pode ser outra coisa, sabe? Eu tenho um amigo que, pra ele, o crush errado, que é uma coisa que acaba acontecendo muito com ele, é ele sempre conhecer alguém e descobrir que a pessoa tá num relacionamento aberto. Amigo, vamos ser amigo? Mas sabe uma coisa? A gente tá falando muito desse primeiro contato, né? E às vezes você tá num relacionamento abusivo e nem percebe. Sim. Também. Então, também. Né? A gente tá falando muito desse a gente tá falando date, do primeiro, né? mas pode ser que também é um crush errado, né? Um relacionamento abusivo. Então, como que a gente percebe, né? Porque às vezes você só percebe, às vezes seus amigos percebem, porque geralmente quando é um relacionamento abusivo, quem percebe primeiro é quem tá de fora, né? Que vai vendo que é o que acontece sinais. muito, né? Você começa a namorar e daí você dá uma afastadinha dos amigos. Que eu acho que é normal nesse primeiro, né? Mas daí você começa a viver muito a vida do outro. E daí já é o primeiro alerta, né? Nossa, eu não vejo mais meus amigos, tô vivendo... Daqui a pouco você nunca gostou de música country, já tá, né? Já tá lá no Villa Country. Que horror! Com a mão pro alto, chapéu de cowboy, uma bota. É muito complicado. Então eu acho que isso também é um relacionamento ruim, né? Sim. Você perder sua identidade, né? Vamos aos nossos comerciais. Não, de fato, complica bastante. E a gente falou uma coisa antes que você meio que falou agora de novo, que eu acho que faz sentido. É a questão de padrão de atração e até preferências, né? Que a gente falou, você, sei lá, gosta de homens mais velhos por qual motivo? É realmente atração ou é uma busca? E a gente falou esses tempos num episódio atrás, né? Sobre a questão da homofobia que tem no meio LGBT, porque a gente só olha nos aplicativos e só busca as pessoas brancas, saradas, altas, gostosas, que moram no Santa Cecília, tem chão de taco com samambaia. Ou vinil, né? Exatamente. As pessoas comuns, né, que não ficam na academia 7 dias por semana, por exemplo, sempre ficam de escanteio nesse lado, e essas são pessoas muito suscetíveis a, seguindo a onda, se apaixonar por esses caras que não vão dar bola pra elas porque elas não seguem esse padrão. Essa desconstrução que a gente tem que fazer no meio LGBT, né, eu vou falar do LGBT porque é o tema que a gente tá envolvido, mas isso com certeza também acontece no mundo hétero, é que eu não tenho muito contato, né, então é difícil falar. Mas assim, a gente tem que trabalhar isso até para as pessoas terem relacionamentos mais saudáveis, né? Porque senão a gente vai ficar naquele padrão de buscar aquele padrão de pessoa. Esse corpo não vai ficar assim para sempre. A gente vai entrar naquela coisa do mundo hétero, do velhinho, toda a vida trocar
a de 40 por 2 de 20? Nossa. Eu acho que, por exemplo, a gente... Primeiro que eu já não falo com ninguém que não tem um rosto num aplicativo, né? Então, eu acho que esse é um ponto, né? E depende muito do que você tá buscando, né? Então, assim, você tá num aplicativo que tem essas definições, né? Tem um aplicativo que seus amigos falam que é mais pra transar, outro pra conhecer alguém, né? Então, eu acho que varia muito, né? Essa busca. Mas tem isso, né? Das pessoas colocarem lá, tipo, eu já vi coisas do tipo, só falo com iguais. Já viu isso? Que a pessoa é sarada e fala, eu só falo com iguais, nem te respondo. Eu sempre penso que a pessoa tá procurando um gêmeo, né? Eu acho isso meio doentio. Mas isso é muito psicanalítico, né? Porque a gente passa a vida inteira, tem tipo, narcisismo, né? A gente tá buscando no outro o quê? Se reconhecer, né? Mas sabe que eu, por muito tempo, procurava, eu falava assim, só vou dar certo se eu achar uma pessoa igual a mim. Mas não aparência, mas psicologicamente em gostos e tudo mais, sabe? Mas no fim a gente acaba buscando, né? Tipo, te cortei, desculpa, mas barbinha, óculos, né? É um padrãozinho, né? A gente acaba procurando, de repente, que é uma coisa que começa isso na parte mais psicológica e de repente a gente começa a ir, talvez, por um caminho físico também, sabe? Então acho que acaba sendo uma coisa meio interligada também, né? Sim. E essa coisa de barbinha e óculos, além de ser um padrão da comunidade LGBT, se você pegar, se você fizer uma foto de nós três estamos gêmeos aqui. Mas bem na modinha, né? Óculos, além da barbinha. moda, ainda tem essa coisa, pelo menos assim, na minha visão, barba é uma coisa que reforça muito masculinidade. Super. Sim. Eu uso barba porque senão eu fico com um rosto de muito garoto, assim. Daí eu comecei a usar barba por isso. Mas é isso, tem uma questão da masculinidade, sim. Nossa, eu comecei a usar, não é nem pra parecer garoto, porque se fosse pra... Parecer homem. Porque senão eu tiraria tudo e falaria, ai, que novinho e tal. Mas eu tinha a preguiça de fazer a barba, então demorava, ela sempre ficava maior. E aí começaram a falar, nossa, você fica bonito de barba. Eu falei, sabe, aquela coisa pro ego, assim. Aí você fala, aí você começa a deixar. Então acho que rola um pouco disso também. Mas você fica bonito de barba porque tá querendo a moda, né? Porque antigamente, Sim, tipo também. assim, você é uma pessoa desleixada. Eu lembro que quando eu era criança, eu tenho um tio que ele tinha uma barba que todo mundo achava horrorosa. Agora daí, é o bigode, né? E aí agora é bigode. E daí eu vi umas fotos dele e falei, nossa, ele, na época eu achava estranho. Não, porque é meu... Não sei, né? Aquela assim. Tio pode, vai. Mas aí, meu tio, e era uma foto dele que era, sei lá, anos 80, assim, e era barba, óculos. Eu falei, gente, ele é como a gente tá hoje em dia, sabe? Essa barba, óculos, enfim. Estamos até desviando do assunto, né? Não, mas querendo ou não, assim, pelo menos na minha visão, a gente acaba criando esse padrãozinho de preferências que às vezes não são as nossas preferências, é o que você meio que é condicionado a buscar, e você descarta qualquer pessoa que não se encaixa nisso. Então, uma pessoa, sei lá, que não tem barba, vai mandar mensagem pra você e você vai dizer, tipo, não. E também tem essa questão, tipo, quando a gente tá num aplicativo que não é esse de pegação, digamos, né? Que você vai conhecer a pessoa, você também tá falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu conheci meu namorado no Tinder, ou foi o outro, deixa eu ver. Tem o Tinder, tem um outro que é de relacionamentos também, como que chama? Happn, acho que foi no Happn, que você passa e marca as... pessoas estão próximas. Então foi isso. Eu conheci ele lá e nem sei porque que eu tô falando isso. Pra dar esperança pra audiência que tá usando. Pra dar esperança, estamos 3 anos juntos, casados. Mas você sabe que falando isso de encontrar namorado e tudo mais, quando eu tava em busca, não em busca de namorado, assim, mas quando eu vi que tava dando muito errado um seguido do outro, eu criei meio que um checklist de só vou namorar se a pessoa tiver isso, aí eu fiz aquela coisinha assim, sabe? Meio, não sei se vocês já assistiram How I Met Your Mother, mas é como se fosse o Ted Mosby procurando o par ideal e tudo mais. E daí eu fiz um checklist gigante, e daí eu lembro que uma amiga até falou assim, Pato, você não vai rolar. Não vai rolar isso, sabe? E daí eu conheci o meu atual namorado, assim, e várias coisas daquele checklist ele não preenchia, mas isso daí eu só fui ver depois, porque eu descartei aqui. Depois que eu comecei a namorar e me envolver tudo, eu falei, deixa eu ver aquele checklist. Eu falei, nossa, tá vendo? Eu não precisava procurar, assim, não existe esse par ideal, essa coisa que a gente busca, assim. E não foi em aplicativo também que eu encontrei, que eu conheci ele e tudo mais. Foi no carnaval, olha só. Quebrando outro tabu, né? Outro tabu, então. E aí, eu tô junto há quase 2 anos conhecendo o carnaval. E é isso, né? Às vezes a gente busca uma coisa assim e não
de repente tá do seu lado, sabe? A pessoa e você não tá procurando tanta perfeição que você vê que às vezes a perfeição tá em outro aspecto, né? A perfeição é justamente nessa imperfeição, né? Imagina se você tivesse visto o checklist, tipo assim, ele não se enquadra, então tchau. Exato, nossa, podia ter perdido, sabe, um relacionamento super ótimo por conta de... Besteira. Então é interessante a gente parar pra pensar mesmo o que você tá buscando, porque, né, você tá, às vezes, eliminando a pessoa que vai ser o cara da sua vida. Mas só uma observação, ele preenche as partes que seria de um boy lixo. Ele, tipo, ele não preenche, né, na verdade. Tá. Tipo, eu falei assim, bom, essa parte era boa mesmo que não tivesse, assim. Mas quais são as listinhas de um boy lixo, você sabe? Você lembra que você pôs lá? Nossa, eu lembro que tinha muito a ver com... porque eu passei por um relacionamento anterior que eu me desliguei de muitos amigos. Justamente porque ele não gostava de alguns amigos meus e eu comecei a me afastar. E isso fazia parte da lista, sabe? Alguém que me deixasse ter a minha liberdade, assim, de sair com meus amigos, sabe? De poder sair, que não fica aquela coisa, aquela cobrança estranha, chata, que é um pouco abusiva, assim, sabe? Eu lembro que isso era uma coisa que tava e é uma que eu sempre reforcei nos outros relacionamentos que eu fui tendo, assim. Talvez uma pessoa que eu vá me relacionar, talvez no futuro, né? Espero que não acabe o meu relacionamento, mas eu entendo que a partir de agora todos os meus relacionamentos precisam ser abertos. Porque eu já cheguei num momento em que eu entendo que eu preciso ter a minha liberdade e que o outro precisa também ter. E talvez eu não seja o ideal para muitas pessoas que eu vá me relacionar, né? Sim. Então acho que é isso, você saber exatamente, não se perder numa relação, né? Acho que isso é importante. E qual seria o seu critério de boy lixo? De boy lixo? Eu acho que isso, eu perder minha identidade, sabe? Eu acho que limitar o que eu posso fazer ou não. Eu acho que isso é muito problemático, né? Então uma coisa é optar por ficar em casa nesse período em que eu tô conhecendo a pessoa, ficar mais junto, mas a partir do momento em que eu tenho que viajar só se for junto, isso já é um relacionamento pra mim que não dá certo, sabe? Tipo, que roupa eu vou usar, né? Porque tem muito disso, né? Nossa, sua roupa é meio cafoninha, você usa sapatênis, vamos trocar esse sapatênis? Enfim, eu acho que isso já seria pra mim um relacionamento meio abusivo, né? Nossa, isso de roupa que você falou, teve um cara que eu fiquei que quando a gente percebe que é o cara errado já no início, eu lembro que a gente saiu e eu tava com uma camiseta, eu tenho mais da metade do meu guarda-roupa são com camisetas de personagens, sabe? De personagem, alguma coisa nerd, geek, assim, e eu lembro que a gente saiu e ele falou assim, nossa, mas que é meio infantil, né? E aí eu falei assim, nossa, a gente tá saindo, ele já tá fazendo uma crítica, sabe? E é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Então eu falei assim, nossa, jamais. Foi quando eu já cortei, eu falei assim, vou sair hoje e fim. Nunca mais encontrei, porque eu falei assim, já é algo que descarta, né? Se começa assim, imagina até onde isso vai, sabe? Claro que numa relação tem os acordos, né? Eu não tô falando pra mudar o estilo, né? Você tem que ser também maleável. Mas eu acho que quando entra numa relação assim, já é um alerta, né? Você não começa a interferir na sua identidade, né? E o negócio já muda, já se torna perigoso. E pra você não falou? Olha, eu acho que... Desculpem, seguidores, por favor, não deixe de me seguir, mas assim, eu ultimamente, eu vou apanhar depois que eu falar isso, mas eu acho que geminiano não tá dando certo. Eu sou geminiano. Nossa, sabe que por um tempo eu falava assim, nossa, não vou ficar com ariano. Ariano é difícil, vai. Nossa. Sabe que eu me dou bem com arianos? Jura? Agora geminianos eu só me ferro, assim, não... Mas era justamente porque eu via no ariano uma coisa meio... Parecia que era tudo meio descartável, sabe? Falar assim, perdeu a graça e joga fora. Aí eu falei assim, nossa, não vou me apegar e tudo, vou me jogar fora. Então eu tinha uma coisa isso. Eu tive uma época de signos, fazia parte do checklist alguns signos que não estariam lá. Eu falei assim, nossa, isso não... Eu não ligo muito pra isso, mas assim, as duas pessoas que eu mais me envolvi esse ano, que eu pensei tipo, nossa, acho que talvez vá, e não foi, eram de gêmeos. Eu fiquei tipo, cara, e é muito essa coisa do Victor de Castro, obrigado pelos seus vídeos, porque é muito essa coisa do tipo assim, hoje eu tô de um jeito, amanhã eu tô de outro, e hoje eu quero, amanhã não sei. Aí eu tipo assim,
Não, desculpa. Mas tem Geminianos, o ascendente também, né? E tem a história de cada um, né? Eu acho que não é uma regra, assim, né? A partir de... só chegar tá lá no encontro e falar assim, daí... Qual o seu signo? Ou melhor, falar assim, você nasceu que dia? E que horas? Aí já tá ali, né? Tá fazendo uma personagem. Aí você pode perguntar assim, qual que é a sua história? Daí a pessoa vai contar um pouco, daí você fala assim, pesado demais pra mim. Quero embarcar nessa história ou não. Mas isso de signo, eu fiquei com um menino que era de câncer. Eu sou de câncer. Então. O que você vai falar mal? Eu encontrei ele na balada. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você tem alguma coisa contra sagitarianos? Porque a gente fecha o ciclo. Não, porque meu namorado é sagitariano. Tá. Eu também não. Quebramos o ciclo, gente. E daí eu fui nessa festa que foi o bailão, que eu adoro bailão. E daí encontrei um cara lá e levei ele pra casa. E daí depois, no outro dia, ele falou, te amo. Daí eu falei assim, te amo, como assim? Eu não sabia, eu nem lembrava o nome dele. E daí, é canceriano esse? E daí eu Nossa, já fiquei... mas é câncer com ascendente em câncer e lua em câncer e Vênus tudo em E daí câncer. eu fiquei assustado, falei, então tá bom, né? Vamos embora. Vamos embora, Te eu amo, pra é minha meio casa e você vai. Ai, nossa, eu lembrei de um date muito ruim. Que foi assim, foi péssimo. Eu não vou contar todos os detalhes, mas foi na minha casa. E daí ele virou pra mim e falou assim, tá muito ruim, né? Eu acho que seria melhor você ir embora. Daí eu olhei pra ele. Mas... então daí eu falei pra ele assim, só que essa é a minha casa. Ele ficou muito sem graça, acho que ele tinha esquecido. Aí ele falou, verdade. Tô indo então, daí ele foi embora. Gente, o boy é tão lixo que ele quer a casa pra ele. A casa é minha. Ai, meu Deus. Ai, caramba. Ainda falando sobre isso, vocês acham que essa parte de relacionamento, que é uma coisa que o mundo gay sofre um pouco, tem a ver com a falta de referência de casais LGBTs que a gente tem na época que a gente tava crescendo? A gente é todo mundo quase da mesma idade, né? Então, meio que tem essa bagagem de assistir televisão e ver casais héteros e etc. Vocês enxergam que isso influencia um pouco nessa nossa visão de hoje? Nossa, eu acho que muito, porque pensando aqui, enquanto você tava falando, eu falei assim, nossa, deixa eu buscar aqui casais gays como referência, assim. E é tudo muito recente, né? O que a gente tem como referência. Tudo que a gente tinha antes, eu pelo menos, sei lá, referência de casais eram novela, sabe? Falando da mídia, assim, era mais novela, filme, e era sempre uma história de amor entre casais héteros, né? E quando tinha alguma coisa relacionada à homossexualidade, assim, era sempre alguma coisa meio trágica. Então, daí a gente não tem essa... Mas eu acho que também depende muito, né? Falando de dois caras, a gente junta dois caras que vivem a sexualidade diferente, né? Então, a gente tava falando da sua amiga que contou pra gente que as lésbicas nos aplicativos, por exemplo, elas... Como é mesmo isso que ela tinha falado? Que elas conversam, marcam um encontro, né? É muito diferente essa busca, né? Elas não falam, tipo... pelo menos o que ela contou, né? Vem aqui que a gente vai transar e você vai embora, né? Que é diferente a busca, né? Eu acho que tem isso também, né? Você colocar dois caras que são mais sexuais, enfim, eu acho que tem isso. Não sei A testosterona que atrapalha tudo. Acho que sim. Eu sempre brinco, na próxima encarnação eu quero nascer lésbica. Não quero não. Eu quero continuar. Eu quero vir viado de novo. Eu tô bem, eu acho também. Não, talvez na próxima encarnação eu possa vir me entendendo como gay desde sempre, isso sabe? Eu acho que isso faz toda a diferença. Porque eu acho que é um pouco isso também, porque eu fui me descobrir depois que eu vim pra São Paulo. Então, eu falei que, né, que eu cresci no interior, mas eu só me descobri gay em São Paulo mesmo. Justamente porque no interior você acaba sendo um pouco mais reprimido e tudo mais. E tem isso também, né, que você vem e fica reprimido, você tinha falado agora há pouco, e daí você quer transar com um monte de... Sim. De repente, se você já tá desde... Apesar que é adolescente... Então, meio que a gente vive a adolescência na meio fase adulta, tardia, né? É isso. Acho bem que isso. Faz todo sentido. E falando agora ainda sobre relacionamento, o que vocês... Eu enxergo assim, essa parte do boy lixo, dos coisas erradas que a gente tá falando, na verdade, assim, ela esbarra muito numa questão que acho que a sociedade não conversa muito, questão de as pessoas serem descartáveis, você não tem responsabilidade afetiva com elas, né? A gente falou um pouco isso no episódio Gays
homofóbicos de as pessoas serem escrotas até com outras, né? Na balada ou em aplicativo mesmo, de a pessoa manda mensagem e você diz, assim, uma coisa é você dizer que não. Outra coisa é você usar da sua posição de estar sendo desejado pra humilhar uma outra pessoa ou falar alguma coisa, sabe? Como às vezes acontece. Tipo assim, gente, né? Vocês que são gays sabem que no aplicativo o que mais tem é tipo, não curto feminado, não curto gordo, não curto velho. Querendo ou não, a gente vai excluindo essas pessoas e a gente não sabe a história que tá ali por trás, né? Às vezes a gente tá sendo o pivô de uma crise depressiva que vai terminar muito mal. Sim. Eu acho que isso da questão, essa questão de responsabilidade afetiva, eu acho muito complicado, né? Porque assim, eu não posso ser responsável por você, né? Então, como você lida com a minha negativa, sabe? Então, eu acho que a gente que tem que cuidar da nossa saúde mental, né? Buscar a nossa autoestima, enfim. Porque eu acho complicado eu pensar nisso, que eu sou responsável pela, né, Pequeno Príncipe. Eu não gosto do Pequeno Príncipe, sabe? Então, eu acho que eu não sou responsável por você, né? Claro que tem essa questão de ser educado. Eu não preciso falar, eu não gostei de você porque você é assim. Daí, eu acho que parte muito da educação também, né? Mas eu não me sinto responsável por outra pessoa, sabe? Sim. Então, acho que é a pessoa que tem que buscar isso. Eu me sinto um pouquinho, na verdade, sabia? Assim, eu me sinto a ponto de, sei lá, se eu fiz, se eu ajudei pra que a pessoa se interessasse. É meio que não uma responsabilidade total, mas pelo menos algo de você dar um pequeno suporte pra pessoa, só pra ela entender que, sabe, não descartar totalmente, mas... Porque, na verdade, você pode ser um gatilho pra essa pessoa, né? Que é isso que você falou. Mas a questão dela nunca é isso. Sim, né? sim. Então, ela tá se sentindo muito mal pela rejeição. De onde que vem essa rejeição, né? Nunca é porque um menino do aplicativo falou que eu tô acima do peso. Sim. Não é isso. É que isso foi só um gatilho pra alguma coisa maior. Ela tem que investigar por que aquilo afetou ela de tão forte, né? Sim. Daí é uma investigação dela, pessoal, na terapia. Eu até botei essa pergunta na pauta porque eu tava lembrando do episódio 10 que o Samuel Gomes, ele fala isso de uma pessoa que conversou com um amigo dele no aplicativo e disse, nossa, e ele falou, eu recebi tanta rejeição hoje que se mais uma pessoa tivesse me rejeitado de uma forma escrota, eu não sei o que eu faria. E eu fico me perguntando muito isso, né? Acredito que todos os três aqui usaram o aplicativo. Sim. De às vezes você ter um padrão de comportamento que as pessoas têm em aplicativo. Vocês já viram provavelmente aquela coisa tipo assim, se eu não respondia porque eu não curti, se não sei o quê. Que horrível. Vocês não acham isso ruim? É horrível. Eu sempre penso assim, né? Claro, depois de ter uma consciência, eu fiquei tipo assim, nossa, eu vou tentar pelo menos responder todo mundo que manda uma mensagem, por mais que eu não esteja interessado, mas porque eu me sinto muito mal, ou me sentia no passado muito mais, assim, hoje em dia eu levo mais de boa, mas quando a pessoa não respondia, parece que você é tão insignificante que... Quando eu vejo comentários assim, eu penso, nossa, a autoestima da pessoa é muito boa, né? Porque se já colocar lá, olha, não respondo gente baixa, não respondo gente alta, tipo, a pessoa deve ser foda, né? E não é, na verdade. Não. Nossa, é que eu tô pensando aqui nas pessoas, mas e pensando como que eu... Eu tô olhando pro Pato aqui, gente, eu tô vendo a Nazaré Tedesco naquele meme. Mas eu tô exatamente assim, eu tô pensando, falar assim, nossa, é que vocês foram contando, porque eu não... Desde que eu comecei a namorar, não tô mais em aplicativo, então eu tô puxando essas coisas, eu falo assim, nossa, era isso mesmo, eu falo assim, nossa, que péssimo, né? Eu lembro que quando vinha gente conversar comigo, às vezes a pessoa vinha, só que já era aquela... Tinha alguns casos que eu mesmo não respondia, mas era quando a pessoa já vinha de uma forma já, sei lá, já com foto do Curte pau. o quê? Curte o quê? Foto do pau. A gente curte o quê, tá liberado não responder, mas tá? se a pessoa vem simpática falando assim, oi, tudo bom? Por que ou não pede responder? pra liberar a foto sem falar oi, né? Ou já tem umas coisas que não fazem sentido. Mas eu lembro que eu sempre conversava mesmo. É só ruim, na verdade, você dá um fora na pessoa, porque às vezes você realmente não se interessou pra pessoa e fala assim, você vai desconversando, né? Eu falei assim, nossa, como é que você desconversa às vezes quando... Mas é que eu acho que, assim, esses aplicativos de pegação mesmo tem um objetivo, né? Então, assim, sim, pegação. Sim. Então, se eu mando um oi pra um cara, na verdade, quando você manda um oi pro cara, você manda oi pra todo mundo, né? Você olha lá quem tá próximo e fala, esse é bonitinho. Daí você vai mandando oi, né? E o que você espera ali, né? Uma conversa sobre que livro você tá lendo, né?
Também você tem que, né? A pessoa vai com uma expectativa muito grande, né? Então, tipo... E a maioria ali tá buscando sexo, né? Um sexo rápido. E então talvez você esteja no lugar errado, né? Acho que vale a pena pensar isso. É um lugar que tem substituído os aplicativos é o Instagram, né? Ah, nossa, muito. Então. Você vai lá e a forma de você mostrar que tem interesse pela pessoa é você curtir várias fotos da pessoa. Fotos antigas. Fotos antigas. É, porque as novas vai se perder. Só junto foto com que os tem cliques ela, novos. né? Mas eu acho que... Uma vez eu recebi várias curtidas, assim, em várias fotos. Eu falei, nossa, acho que é, sei lá, um crush novo. Aí eu vi que tinha umas fotos que tava curtindo, foto que tava com a minha mãe, sabe? Tinha umas fotos... Eu falei, acho que não é não. Mas, de repente, até era, mas a pessoa tava tão descontrolada, né? Mas, Precisa chamar atenção. precisa chamar atenção. Vou curtir. Ou pra falar, você tá vendo? Eu gosto de você com a sua mãe, né? Não sei. A sogra. Mas Já manda essa, né? E hoje tem os aplicativos segmentados, né? Então você tem que pensar também por que você tá num aplicativo de gente sarada, se você não é sarada. Por que você tá buscando, né, essa perfeição, né, digamos, entre aspas, né, que não dá pra ver as minhas aspas. Mas acho que vale a pena refletir, né? A gente tá lá e... se eu for rejeitado mais uma vez, não sei o que eu vou fazer. A pessoa que te rejeitou é responsável? Não é responsável. Eu não acho, né? Pelo menos eu não me sinto assim. Mas também tenho cuidado de dizer se eu tô teclando. Aqueles teclando. TC. Se eu tô falando com alguém e eu tenho um relacionamento aberto, já tá escrito lá. Mas eu deixo claro, eu pergunto assim, você viu que eu tenho um relacionamento aberto, né? Daí eu continuo o papo se a pessoa responder, tipo, vi... Nossa, às vezes a gente encontra as pessoas erradas, os crushes errados, justamente porque a gente não lê esses... Ninguém lê. Nossa, quantas vezes lá você vai lá e tá conversando com a pessoa e fala assim, mas eu falei isso, tá na minha descrição. Então, às vezes porque você deu oi pra todo mundo. Porque às vezes você deixa passar lá e aí sim você acaba encontrando a pessoa errada justamente porque você não prestou atenção. Então, às vezes a gente pode ser não, eu acho que boa parte das vezes a gente que acaba buscando mesmo a pessoa errada, né, também. De alguma forma você acaba atraindo, né? É isso, gente. Leiam perfis. Leiam perfis. E uma coisa, então, pra gente encerrar, vocês dois que namoram, onde encontrar a alma gêmea? Nesse mar de crushes errados. O meu foi no carnaval. Mas foi num bloco bem específico, olha só, porque eu fui num bloco que chama Marcha Nerd. Então, tá vendo já? Eu não queria nesse bloco. Você não queria Jamais. nesse bloco. Você mas também? Eu nem sabia que ele existia. é lá do Rio. Foi um bloco lá do Rio de Janeiro. Tá explicado. E daí A gente não dá mais pra ir pro Rio de Janeiro, a gente vai morrer solteiro, né? Não, mas aqui em São Paulo não tem, porque eu procurei, sabia? Eu procurei. É que eu tenho uma amiga que mora no Rio e daí ela falou, venha passar o carnaval esse ano aqui no Rio. Eu falei, vamos para o carnaval no Rio. E daí tinha esse bloco, aí ela falou assim, vocês querem... Nem lembro qual foi o outro que ela sugeriu, sei lá, esses nomes estranhos de blocos. Ou a Marcha Nerd. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos na Marcha Nerd. Eu falei, gente, é tudo que eu queria, né? Tem um que eu ainda quero ir, um bloquinho que é o do Mario. Não sei se vocês já viram. Que Mario? Que Mario? O Super Mario. Que é na... Como chama aquele bairro lá que fica perto da escadaria? Santa Teresa. Santa Teresa. Nossa, eu vi um vídeo e falei assim... Bom, enfim, tô lá mudando que de eu assunto. vou. Pra lá. Enfim, eu já estava num lugar que já estava propício a, se eu encontrasse alguém, já teriam algumas coisas em comum comigo. Sim. E daí eu conheci esse rapaz. E daí... Só que a gente não namorou de imediato, né? A gente... Aproveitou o carnaval. Aproveitei o carnaval. Mas a gente continuou conversando e a gente só foi namorar no final do ano. Então foram meses até desenvolver várias coisas. Você tá aqui também e ele tá lá, né? Tem essa. Então, tem isso também, porque era um relacionamento à distância. E na época eu falei assim, nossa, não vou entrar no relacionamento à distância, né? E daí, já considerando ele como sendo um boy errado justamente por estar num lugar longe. E não, né? Às vezes a gente acha que a pessoa é errada e ela não é. Sim. Às vezes é a pessoa certa lá pra você. Mas e daí eu fui encontrando outros errados aqui. Aí quando eu falo assim, gente, tem o certo que tá lá no Rio de Janeiro. Vamos dar uma chance pra ele, sabe? Eu acho que é muito isso, né? De você tá aberto, né? A chance, né? Porque pode ser em livraria, pode ser no metrô, pode ser na balada, pode ser na sauna. Eu tenho um amigo que casa na sauna. Jura? E, tipo, pode ser em qualquer lugar, né? Eu acho que a gente cria muito
uma formulazinha, né? A gente luta pra sair do armário, mas a gente sempre tá voltando, né? Sim. De alguma forma a gente tá voltando pra uma caixinha. E olha só, no carnaval quando eu não fui procurando, sei lá, alma gêmea nem nada, sabe? Aconteceu meio por acaso, porque eu acho difícil achar alguém ir pro carnaval esperando que vai acontecer alguma coisa, né? Então foi justamente quando eu não tava procurando que eu encontrei, sabe? Tem isso também, Que né? é nas horinhas de distração, né? Nas horinhas de distração. Porque você não tá com... Eu não estava lá com o meu checklist lá no carnaval, sabe? Só tava Eu curtindo. acho que isso é uma boa dica, né? A pessoa relaxar, né? Tipo, você fica muito na noia, as coisas acontecem quando você tá mais tranquilo, né? Sim. E o interessante disso, eu acho que uma coisa que a gente fica muito preso hoje em dia é o celular. Muito. Então você fica no Tinder lá, olhando pra tela, né? Selecionando as pessoas, às vezes a pessoa que seria a sua tá passando na sua frente na catraca do ônibus e você não viu. Eu já fui em festa que a pessoa tá embalada e tá no aplicativo na balada. Então você tá lá dançando, a pessoa tá olhando assim, talvez pra ver se tem alguém próximo, dentro da balada mesmo, enfim. Mas, meu, que nada é isso? impede de rolar um olhar, né? Então, você tá lá isso. na balada. Eu lembro. É que balada pra mim, eu frequentava um pouco, assim, não sou muito de balada. Mas eu lembro que eu ia com motivo específico para pegar. Eu também, eu nunca fui pra dançar. Nunca foi, porque eu não gosto muito de dançar, eu acho apertado, não dá pra conversar, eu prefiro bar. Se é pra conversar, eu prefiro um barzinho, assim. Então a balada eu já ia com um motivo específico. E daí eu não vou com o celular lá pra, sabe, eu fico lá, você fica olhando, fala assim, que legal, chega dançando. Isso também, perto. assim, e depende muito do seu momento, né? Eu acredito que as relações são por um período, né? Então você pode ficar pra sempre com alguém, só que a gente vai mudando, né? Você é a mesma pessoa que você é agora, há 5 anos atrás? Não é, você mudou bastante, que bom, né? E você precisa ver que se durante essas mudanças você quer continuar com a pessoa que você tá, porque ela também vai mudar. Sim. Né? Então acho que é importante pensar isso. Nossa, Regina Volpato. Cheia de conselho. Mas é isso, gente. Ouvintes, o que vocês têm a dizer sobre essa questão? Muitos crushes errados já esbarraram na vida de vocês? Ou você foi o crush errado de alguém e percebeu agora? Pois é. Imagino que as duas coisas. As duas coisas. Que bom, né? Que você tá vivendo. Sim. Mas eu acho que o mais importante é a gente perceber quando a gente tá sendo o crush errado, sabe? Porque quando a gente tem o crush errado, isso a gente sabe. Eu acho que é muito difícil alguém não ter passado pelo menos por um. Mas é importante a gente se perceber também que a gente pode ser crush errado, né? E uma maneira de perceber é conversar, né? Porque as pessoas não conversam mais, né? Elas só falam, ninguém se escuta. Essa aqui é a questão que tá fazendo falta pra gente. Mas é isso, eu espero que a gente tenha feito você refletir um pouquinho sobre a sua vida e eu tô esperando a história de vocês. Se joga. E no Se Joga desse episódio, a gente vai indicar, como sempre, lição de casa para vocês, ouvintes. Eu queria, ainda nesse clima de romance, crushes errados e a descoberta, da pessoa correta, entre aspas, porque, a gente viu, existe pessoa correta? Será 100%? Mas o fato é aquela pessoa que te faz bem no momento. Então eu quero indicar um filme muito fofinho que, se eu não me engano, tem até no YouTube, chamado Para Sempre Califórnia. Ele é um filme já velhinho, de 2007, mas ele tem uma história muito bacana de descoberta desse amor de um jovem adulto. Então acho que a gente acaba, como a gente não tem essas referências, na nossa vida, vale a pena você ver essa construção em filmes. E ele foi dirigido pelo Jonah Markovits e assim, assista o filme, ele é muito bonitinho, muito fofo, aquele filme que você pode ver com a sua família na sessão da tarde. Nossa, eu lembro que eu assisti esse filme, mas eu tô tentando puxar. Eu assisti há muito tempo, nossa. Você falou, deu um flashzinho, assim. É de um surfista, que ele tem um irmãozinho mais novo. É muito fofo, gente. É fofinho. E vocês, convidados, o que vocês deixam pra audiência do Fora do Meio? Bom, a minha dica é assistir o filme da Abby. Eu acho que não tem nada a ver com aplicativos, mas eu assisti sexta-feira passada e caso não esteja no cinema, quando o episódio for ao ar, com certeza vai estar em algum streaming, alguma coisa assim. E vai sair a série depois também. Vai ter a série na Globo, que vai ser um pouco estendido, pelo que eu li. Eu
acho que é a Abby, ela meio que, tipo, ela foi bem transgressora, né? Então ela tinha o filho Marcelo, então fala muito dessa relação, né? Do filho que é gay, né? E também os convidados que ela levava no programa. Então eu achei bem interessante porque eles mantiveram também essa ambiguidade, né? Porque todos nós somos, né? Então ao mesmo tempo que ela levava a Roberta Close, Dercy e falava de temas assim, ela apoiava o Maluf. Então tinha toda essa... Ela até brinca, né? Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou direta. É isso? Acho que é isso. Acho que é isso que ela fala. Então acho que é um filme bem interessante porque fala desse movimento. Então como acompanha a história da TV também, né? Da TV brasileira. E ela tem o processo dela de aceitar o filho, porque eu lembro que eles eram meio brigados, né? Tinha uma coisa assim? Não. O marido dela que era bem preconceituoso. Era o marido. Sim. E ela defendia os gays, travestis, Tem aquela cena icônica dela no Roda Viva falando. Ai, maravilhoso, né? Palmas pra Abby. E daí eu saí do filme e fui ver muitos vídeos dela no YouTube, né? E é maravilhoso, assim. E é isso, assim, eu deixo como dicas. E principalmente porque você pode levar a família pra assistir. E tem muitas lições, assim, sabe? Que acho que seria uma alfinetadinha, assim, né? Não, acho que é, tipo, porque a gente ser militante na nossa bolha, né? Acho que o mais difícil é você conseguir falar com a família, falar com pessoas que não pensam como você, né? Então o filme pode ser uma boa discussão, assim. Exatamente. Até porque é uma figura muito conhecida, então todo mundo tem uma história de lembrar da Abby, né? E a Andréa Beltrão tá maravilhosa, né? Nossa, ela demais. E a minha dica é um filme também, olha só que coisa. Todos os filmes hoje. O filme que eu quero indicar chama Sócrates. Não sei se vai estar em cartaz também enquanto... E é com aquele menino, o Christian Malheiros, que ele fez aquela série Sintonia, né? Acho que é onde todo mundo conheceu mais ele, assim. E na história, né, um menino negro que perde a mãe e daí de periferia, tudo, e daí ele tem que começar a viver sozinho, jovem, sozinho em São Paulo, e lidando tudo isso com a pobreza e com a sexualidade dele, né? E acho que é bem legal a gente ver um filme que aborda, né, esse tema da homossexualidade na periferia, mas eu acho um filme bem legal, procurar ver onde tá passando, assim, sabe? Acho que é um filme bom pra buscar aí. Você sabe que eu não sou ligado a jogo nenhum, então quando eu vi o cartaz, eu falei, é daquele jogador só. Então, isso que não me chamou a atenção, sabia? Você sabe que eu quis falar desse filme justamente por isso, porque as pessoas olham e falam Sócrates e você liga que é sobre alguma coisa de futebol, né? Você acha, se eu não me engano, o nome do menino é justamente porque o pai gostava do jogador. Então, eu me identifiquei nisso porque meu pai me deu um nome por causa de um jogador de futebol também. Que não é o Pato. Que não é o Pato, é o Dario. Mas eu acho que é legal. Uma boa dica. E o bacana é que vocês indicaram filmes brasileiros, né, gente? A gente tá precisando incentivar o cinema brasileiro. A gente fala isso, que pode ser que não esteja em cartaz, porque é isso, né? Tem uma semana pra ver se o filme tem audiência e daí acaba não né, indo pra mais salas, né? Sim. E é isso, né? Pra apoiar mesmo o cinema nacional. E é legal porque a gente tá produzindo bastante coisa LGBT. Acho legal a gente apoiar. Novelas, né? Desde novelas até filmes também. Então, tudo que a gente encontrar produzido pela gente é legal incentivar, né? Exato. A gente tem que exaltar porque, né? Vocês não vão parar a gente. E no Pink Honey desse episódio, eu quero primeiro mandar um beijo pro Renan Soquevicius, lá da Folha de São Paulo, que é o host do podcast Todas as Letras, né, que entrou em um hiatus agora, mas que fez um episódio maravilhoso ao vivo, que já saiu, então pode procurar no feed deles, eu tava lá presente. Foi muito gostosa a gravação, e uma das participantes desse episódio do podcast foi a Luísa Marilac, que você com certeza sabe quem é, por causa daquele meme do porra, se isso está na pior, lembrou, né? A Luísa, ela deu um depoimento lá que me tocou muito, porque ela falou o seguinte: eu, como uma travesti, tenho um número X de seguidores no Instagram. Porém, quando eu posto stories, eles têm uma visualização muito maior do que as pessoas que me seguem. Então, por que as pessoas não me seguem, mas veem os meus stories? Aí eu fiquei pensando, cara, isso é um tipo de transfobia. Será que as pessoas têm vergonha de seguir a Luísa Marilac por ela ser uma travesti, mas ainda assim têm o interesse de conhecer ela a ponto de acompanhar os stories? Então eu quero convidar você a seguir a Luísa Marilac em todas as redes que ela tem. Ela lançou um livro
recentemente contando a biografia dela. Então, gente, vamos dar as mãos pra alguém que faz alguma coisa pela nossa causa, né? Tem tanta gente que a gente segue aí que só quer biscoito da comunidade LGBT, mas que não tá militando realmente pela gente. Então, vamos seguir quem tá inserido nesse meio, quem faz alguma coisa pra levar o respeito à comunidade LGBT às pessoas cada vez maiores. Principalmente as pessoas trans e travestis, porque são as pessoas que estão ali na linha de frente lutando pela causa LGBT. Então, pega o seu celular, vai lá no Instagram, tem no nosso perfil lá o destaque dos Pink Honeys, corre lá e segue a Luísa Marilac. Bro Messenger. E no Bro Messenger desse episódio, eu tenho alguns recadinhos aqui que eu recebi e eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles foi do Angresson, nosso ouvinte lá de Long Beach, na Califórnia. Angresson, um abraço gigante pra você. E ele fala o seguinte: o episódio 15 ficou muito bom. O episódio 15 é o Ei Você, que é o episódio onde eu recebi algumas pessoas pra falar sobre prevenção ao suicídio. Ele continua: foi muito legal escutar, deu pra perceber o cuidado na hora de abordar essa temática. E eu fiquei emocionado quando escutei o seu relato e a ligação com a música da Madonna, especialmente porque também tem uma ligação muito forte com música. Você não tem noção como esse seu relato me impactou. Eu fico triste porque a gente passa por muita coisa difícil e complicada nessa vida, mas cada dia que passa eu percebo no relato de muitas pessoas como somos fortes e resistentes. Eu acho muito foda a gente poder colocar pra fora as nossas ideias e as nossas dores. Isso ajuda não só a gente, como outras pessoas a continuarem resistentes. What doesn't kill you makes you stronger. Pra quem não fala inglês, o que não te mata, te fortalece. Angresson, foi lindo ver essa sua mensagem, porque a ideia de dividir esse relato é justamente isso, é mostrar que se hoje eu tô bem, eu tive um passado que foi um problemático, né, que teve uma depressãozinha, e que tudo que você tem que fazer às vezes é não se deixar ir pela emoção, pela sensação, e isso ajuda com que você não faça nenhuma besteira. Então é muito importante você dar aquela relaxada, dar aquela acalmada, que no final dá tudo certo. O importante é pensar isso, então não desistir, isso que é o mais legal. Então, muito obrigado pela sua mensagem. Outra mensagem muito bacana que eu recebi foi da Jennifer Durval, em que ela fala o seguinte: eu vim primeiro parabenizar porque amei o conteúdo de vocês e fico muito feliz de ver a comunidade LGBTQI+ crescendo nessa plataforma que eu amo, que são os podcasts. Como podcaster e lésbica, ver tantos começando me deixa ultra feliz. E ela é lá do Papo Nerd. Jennifer, é muito bom pra mim também tá fazendo esses podcasts com participação de outros podcasts, né, como foi o caso desse, como foi o caso com o Bichas Nerds, como foi o caso com o pessoal do Bem-Viados. É muito bom a gente dar as mãos e se unir e dominar mesmo a podosfera. Acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais, não é? Deixar cada vez mais a galera unida e mostrar que sim, a gente tá em todos os lugares, incluindo a podosfera. Muito obrigado pela sua mensagem, beijão enorme pra você. E outra mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje é do Gil Abreu, e ele mandou a seguinte mensagem lá sobre o episódio 4, o Divas Pop. Ele fala o seguinte: olá, gostaria de parabenizar pelo trabalho do podcast Fora do Meio. Eu não conhecia e estou amando. Ouvi o episódio 4 hoje, Divas Pop, e quero deixar minha contribuição, porque não foi dada devida relevância a um dos maiores ícones e a uma das maiores ativistas, que é a Cyndi Lauper. Ela foi pioneira, surgindo pouco antes da Madonna e inclusive influenciando-a. Cyndi é a primeira mulher a ter 4 singles de um mesmo álbum no top 10 na parada de sucesso da revista americana Billboard. Já recebeu Inspiration Awards pelo GLSEN por sua ajuda à comunidade LGBT. Lauper é uma presente ativista dos direitos da população LGBT desde a década de 1980. Lauper criou uma fundação chamada de True Colors, uma fundação que promove aceitação para pessoas homossexuais e transgêneros. Acredito que precisamos valorizar os artistas que fazem pela comunidade e, no caso dela, isso já é feito desde muito antes de ser um grande filão criar para o público gay. No mais, parabéns pelo trabalho. Gil, muito bacana a sua mensagem. Realmente eu não sabia, né, dessa... Eu sabia que a True Colors era uma música da Cyndi Lauper justamente falando dessa questão da aceitação, mas eu desconhecia realmente essa parte da fundação que ela criou. Foi muito bacana e obrigado por ter compartilhado isso com a gente aqui, né, do Fora do Meio, para eu poder fazer exaltar a Cyndi Lauper, porque mais do que as meninas querem apenas se divertir, todos nós queremos direitos e igualdade. Então que bom que ela faz esse trabalho. Fico
muito feliz de você ter compartilhado isso conosco. Muito obrigado. E eu quero deixar também um beijo mega especial pro pessoal do Cachorro Vênus Podcasts, que tá sempre comentando aqui com a gente os episódios do Fora do Meio. E um beijo pra Alana Moura, que é esposa de um dos hosts desse podcast, e ela sempre ouve a gente e ela gosta muito do Fora do Meio porque a gente fala mal do Bolsonaro. E, Alana, a gente adora falar mal do Bolsonaro porque se tem uma pessoa que merece. Aliás, não é nem a questão de só falar mal do Bolsonaro, é mostrar o tipo de pessoa que ele é, né? Então, não é nenhum esforço que a gente faz para denunciar essa pessoa. Mas muito obrigado pela sua audiência. É muito gostoso saber que tem pessoas héteros que se identificam com o Fora do Meio. E eu quero mandar um beijo também especial para Letícia Ferreira, para Bruno Nomura e para Luiz Carlos Pavan, que me deram uma carona depois da saída da gravação do Todas as Letras. Pessoal, muito obrigado. Um beijão gigante para vocês. E é isso, gente. Então, muito obrigado por cada um de vocês que mandou mensagem. Você que tá ouvindo, se quer mandar uma mensagem para mim, já sabe, você pode encontrar o Fora do Meio nas redes sociais, como @Fora do Meio Podcast no Instagram ou no Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter. Claro, além do e-mail fora do meio podcast@gmail.com. Então, segue a gente lá e entre em contato conosco. E esse episódio, ele é patrocinado pelo Gilberto Lima e pelo Lucas Albuquerque, que contribuem com o Fora do Meio através das nossas páginas de financiamento. Então, meninos, muito obrigado. Vocês estão ajudando pra caramba a manter esse podcast, né? Manter os custos desse podcast. E você que tá ouvindo também pode se juntar a eles, que, né, já fazem parte do nosso grupo secreto, onde a gente discute o futuro do Fora do Meio, assinando uma das nossas plataformas que você encontra no Catarse, que é www.catarse.me/Fora do Meio, ou através do aplicativo de pagamentos PicPay com @Fora do Meio Podcast. O link para essas duas plataformas também estão disponíveis no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, lá na aba Contribua. Lá você consegue ver os planos de assinatura, né? Escolher o que você mais gosta e contribuir com o Fora do Meio a partir de R$1. Se cada um de vocês que está ouvindo der R$1, gente, vocês não sabem a diferença que faz para me ajudar com os gastos de hospedagem, de site e afins. Então, muito obrigado para você que contribui. E se você porventura não pode contribuir financeiramente, tudo bem, você pode ajudar esse podcast a crescer divulgando o Fora do Meio nas suas redes sociais, para os seus amigos, além, claro, de se inscrever em todos os nossos canais. Pode se inscrever no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no YouTube. A gente tem um canal no YouTube que, aliás, você que acompanhou a nossa live ficou sabendo que a gente vai começar a produzir vídeos, né? Muito em breve vocês vão ter lá um programinha em vídeo para vocês também acompanharem. E se você quer que eu libere a abertura do programa, tirando o Gilberto e o Lucas, que já viram porque fazem parte do grupo secreto de assinantes do Fora do Meio, ajuda a gente lá no YouTube a chegar aos 100 inscritos e eu consegui botar uma URL personalizada. A gente chegando nos 100 inscritos, eu libero para vocês a abertura do programa. Então você vai saber qual vai ser o nome do programa, tá bom? E se você escuta o Fora do Meio em algum aplicativo da Apple, vai lá na nossa página no iTunes, dá 5 estrelas e faz um comentário, porque a Apple usa esse critério para poder divulgar o Fora do Meio dentro do iTunes, porque ela considera um conteúdo relevante. O mesmo vale para o YouTube. Você já é inscrito no YouTube? Dá like nesse episódio, faz um comentário ali, né, da pergunta que eu fiz lá na nossa discussão, conta para mim a sua experiência com crushes errados e vamos fazer o Fora do Meio crescer cada vez mais. Outra coisa que ajuda demais é você ir lá no nosso site www.foradomeio.com.br e preencher a pesquisa do perfil do ouvinte. Isso tá me ajudando pra caramba a produzir episódios mais personalizados para a audiência do Fora do Meio, além de eu ter um feedback de como vocês estão recebendo esses episódios, e isso tá me ajudando a produzir o Media Kit desse podcast. Então é muito importante que você tire uns minutinhos, vá lá no nosso site, preencha umas perguntinhas muito rápidas e conta pra gente o que você tá achando desse podcast. Perfeito, gente. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi obrigado muito pelo bom. convite também, foi ótimo. Eu acho que foi um papo gostoso, a gente conseguiu dar risada, conseguiu falar sério. E como que o pessoal acha vocês e o podcast de vocês nas redes?
Então, a gente está no Instagram, né, que é o Bocast Podcast. A gente também está no Twitter, que é o Bocast Podcast. Tem uma página no Facebook também, Bocast Podcast. Tudo Bocast Podcast. É tudo Bocast Podcast. E nas plataformas de streaming, vocês procuram por Bocast. A gente tá lá também no Spotify, Deezer, Apple e por aí. E por aí. Onde chamar a gente vai. Onde chamar, onde vocês acharem que a gente pode estar, é só falar que a gente descobre lá, dá um jeito. É meio difícil algumas, sei lá, da Apple foi difícil colocar lá, mas... Não, mas da Apple foi difícil pra qualquer coisa, aquela plataforma deles nossa. Então, é que às vezes vão falando pra gente, vocês não estão em tal plataforma, daí a gente vai lá e tenta colocar. Então, a gente tá sempre tentando chegar em todas as plataformas possíveis. E aí tem o Instagram pessoal também, pode falar o Instagram pessoal. O meu é Dario Pato. E o meu é Eu Felipe Brandão. Tem algumas pessoas que seguem a gente, às vezes conversam com a gente no pessoal, sabe? Então é legal também. Sim, a gente conversa onde aparecerem, quiserem trocar da sugestão, dica, a gente tá lá pra atendê-los. Isso aí, gente. E é muito bom, a gente adora receber mensagens. Pode mandar também no nosso Instagram do Fora do Meio, que é Fora do Meio Podcast, no Facebook também Fora do Meio Podcast, ou no Twitter, que vocês estão interagindo bastante, tô gostando de ver, que é o Fora do Meio Pod. Além, claro, das minhas redes pessoais, que é Mionzinho BNU no Instagram ou _trouxão no Twitter. Muito bom. Que ótimo. Manda mensagem lá, você sabe que eu respondo todos vocês e sempre é um prazer estar em contato com a audiência do Fora do Meio. Não esquece também de ir no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, ou mandar um e-mail pra gente com sugestão de pauta, sugestão de convidado, o que vocês quiserem pra fora. Nudes, né? Nudes não. A gente não nega, né, gente? Assim, se quer mandar, a gente fica livre também, né? Estamos aí. Manda um oizinho antes, tá? Já chega aquela foto. Não seja um boy lixo. Pode mandar para fora do meio podcast @gmail.com. E é isso. Aguardo vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Até. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.